Juntos, podemos superar qualquer desafio, buscar cada informação, enfrentar ameaças de perda e injustiças. A nossa união sempre construirá um amanhã melhor. A APAR-RS luta em defesa dos seus participantes e de seu futuro, sempre com transparência, informações e participação dos associados. Venha defender seus direitos, associe-se à APAR. APAR-RS, energia para defender o seu futuro. Venha com a gente. Associe-se. Boa noite a todos e todas. O meu nome é Eliane Brigoni, faço parte do Conselho de Gestão da APAR-RS. Sejam todos e todas bem-vindos. A APAR-RS, dando continuidade à sua política de informações e esclarecimentos aos seus associados, realiza hoje mais uma live onde serão apresentados temas de extrema relevância. Quais são? Saiba por que foi cancelada a reunião de mediação da CMCA, solicitada pela Fundação e pelas patrocinadoras. Saiba quais são as consequências da ação judicial de manutenção do patrocínio. E ainda teremos considerações sobre aspectos emocionais da atual situação que estamos enfrentando como participantes dos planos de previdência. Para esses esclarecimentos, nós contamos com a presença da nossa assessoria jurídica, COP Advogados, representada hoje pelo Dr. Luiz Gustavo Capitani. Contaremos também com a presença do presidente da APAR, Sandro Rocha Pérez, e da psicóloga e conselheira de gestão da APAR, Suzana de Souza. Durante a live, os participantes poderão fazer suas perguntas através do chat por escrito, tá? Onde os conselheiros Beatriz Carlesso, Jurema Sarmentão e nosso secretário-geral Marco Adiles irão fazer o encaminhamento dessas perguntas aos nossos palestrantes para que eles respondam às solicitações. Antes de passar a palavra ao Dr. Luiz Gustavo, eu gostaria de fazer um convite aos nossos participantes. Se você ainda não é sócio da APAR, estamos à disposição para esclarecer os objetivos da associação e sua importância nesse momento crítico. Pois quanto mais sócios a APAR tiver, maior será a sua representatividade e melhores condições terá para defender os direitos dos participantes. Pense nisso. E quem já é sócio, mostre a seu colega ou amigo a importância da APAR e traga ele para a nossa entidade. Desejamos a todos uma boa e proveitosa reunião. Passo agora a palavra ao Dr. Luiz Gustavo Capitani. Boa noite, Eliane. Boa noite, Suzana. Boa noite, Sandro. Boa noite a todas as participantes, aos participantes associados da APAR. De novo, uma satisfação poder participar da live da APAR, para a gente poder trazer alguns aspectos jurídicos, debater com a categoria, esclarecer sobre as questões jurídicas que envolvem esse tema tão relevante, que é a retirada de patrocínio, que nada mais é do que a manutenção ou não da garantia dos benefícios que foram originalmente contratados e previstos para a subsistência dos trabalhadores. Pois bem, hoje o nosso tema envolve naturalmente o debate das ações judiciais e a recente decisão pelo Superior Tribunal de Justiça na suspensão de liminar número 3.169, em que originalmente
foi ajuizada uma ação pela par em que se buscava o reconhecimento da impossibilidade da retirada de patrocínio, enquanto alguns pilares básicos a respeito dos aspectos financeiros, dos aspectos contratuais, dos aspectos legais da relação entre as patrocinadoras, no caso CED, CEG e CET, em relação à fundação e em relação aos planos. Tá? Quais eram as garantias que ainda eram estabelecidas, quais eram as obrigações que ainda se mantinham, mesmo após privatização, mesmo após todo o desenrolar que se teve nos últimos anos, e ainda assim, em relação à retirada de patrocínio, quais eram as garantias financeiras, digamos assim, em relação a essa quebra contratual, essa quebra de expectativa. Então, haviam pelo menos duas ações grandes, impactantes. Uma delas relacionada às garantias da Lei 12.593, de 2006, Lei da Desverticalização, que trouxe uma ampliação no que diz respeito à solidariedade e à manutenção da retirada de patrocínio no âmbito da CE, tá? No âmbito da Fundação CE. E também havia a discussão sobre os limites das contribuições extraordinárias para equilíbrio e manutenção do plano. Tá? Eram duas ações que impactam, sem dúvida, não apenas a possibilidade da retirada de patrocínio, mas como o seu dimensionamento, seu equacionamento e o que vai representar, ao final de uma retirada de patrocínio, para o direito individual de cada um participante, assistido ou não, o quanto que lhe toca de recursos. Tá? Pois bem, no nosso entendimento, a existência dessa controvérsia, dessas ações, inviabilizariam uma pronta retirada de patrocínio. Na verdade, ampliando o próprio conceito, entendemos que existem restrições e devem haver restrições mais concretas, objetivas e claras, apesar de uma garantia da Lei Complementar 109 e também algumas garantias constitucionais. É necessário que, ainda que superadas essas preliminares, fosse quantificado adequadamente, tá? Fossem vencidas essas controvérsias. Então, ajuizamos essa ação, tá? Que tramita na Justiça Federal de Porto Alegre e postulamos, então, a antecipação de tutela, no caso, uma liminar, para que fosse determinada, então, a suspensão de todo e qualquer ato de retirada de patrocínio. Pois bem, indeferido em primeiro grau, foi manejado o recurso, um agravo de instrumento, ao Tribunal Regional Federal. Esse agravo de instrumento tinha um pedido de liminar no agravo, se denomina o efeito suspensivo no agravo, e este pedido foi deferido. O desembargador federal, Rogério Favretto, recebe o nosso recurso e defere esse efeito suspensivo para que, cassada a decisão de primeiro grau, fosse suspenso todo e qualquer ato de retirada de patrocínio, enquanto, naturalmente, não resolvidas essas controvérsias. Inclusive, todo e qualquer ato relacionado à própria negociação que houvesse entre patrocinadora e fundo de pensão em relação à retirada de patrocínio. Dessa decisão foi manejado um pedido junto ao Superior Tribunal de Justiça, né, denominado SLS, Suspensão de Liminar e de Sentença, né, que tomou o número, então, 3.169, e foi liminarmente, em decisão monocrática da presidência do Superior Tribunal de Justiça, ainda no ano passado, determinou, então, a suspensão desta decisão do desembargador do Tribunal Regional Federal. Ou seja, ele acolhia o pedido, no caso da patrocinadora, para que houvesse a suspensão da liminar que mandou parar a retirada de patrocínio. Tá? Então, retomava a estaca zero como se decisão alguma houvesse em favor dos assistidos, participantes. Dessa decisão, nós interpusemos um recurso e esse recurso foi encaminhado ao órgão colegiado, que recentemente deliberou agora em março,
por reformar a decisão que havia sido dada pela presidência do Superior Tribunal de Justiça à época. Qual foi a discussão em síntese? É se era possível ou não a patrocinadora ingressar com um pedido desta natureza para cassar uma liminar. E a discussão ela residia basicamente no seguinte conceito. Uma vez sendo a CE privatizada, ela não é mais uma integrante da administração e, portanto, não tem os poderes e a legitimidade para este tipo de remédio processual, esse tipo de petição, como foi adotado. Isso foi reconhecido, e, em especial, reconhecido no sentido de que somente seria possível o manejo desse recurso se fosse o caso de discutir a concessão do serviço público. Não é o caso. Estamos tratando aqui de retirada de patrocínio, estamos tratando aqui de um interesse econômico da empresa no que diz respeito ao fundo de pensão, a manutenção ou não e a forma do emprego dos recursos ao fundo de pensão dos trabalhadores. Nesse sentido, então, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que não caberia a suspensão de liminar e reforma a decisão e nisso reestabelece a decisão originária do desembargador Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para que então fique suspenso qualquer ato de retirada de patrocínio, assim como a negociação que estava sendo realizada entre patrocinadoras e fundo de pensão. Então é reestabelecida essa decisão. Pois bem, o atual cenário, neste processo, ainda não encerrou, não transitou em julgado. Existe, na verdade, foi apresentado um recurso por parte da patrocinadora, um recurso chamado embargos de declaração, do qual nós fomos intimados esta semana, buscando restabelecer a decisão original, buscando, então, viabilizar a retirada de patrocínio. Nós vamos responder a esse recurso e acreditamos na manutenção desta decisão, acreditamos na permanência do óbice à retirada de patrocínio, ao menos no que diz respeito a essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, porque, de fato, é já um posicionamento que recentemente, inclusive, foi replicado pelo Supremo Tribunal Federal, que reconhece que a hipótese de controvérsias entre patrocinador e fundo de pensão não se submetem a este mecanismo, a esse instrumento, que seria a suspensão pela patrocinadora. Além disso, nós temos naturalmente a tramitação do processo. Em primeiro grau, o processo segue em instrução em relação à análise dos impactos e das consequências da retirada de patrocínio face às controvérsias que ainda estão em juízo, ou seja, não foram decididas ainda os pressupostos dos quais foi ajuizada a ação e concedida a decisão em favor dos participantes, permanece em vigor a controvérsia. Existe ainda essa discussão judicial. Então, os pressupostos da ação permanecem. Mas, de qualquer forma, foi apresentado também a decisão, foi apresentado um recurso também da decisão do desembargador Rogério Favreto. Em breve deve ser analisado e enviado à apreciação da turma. Então, hoje existe esse movimento junto ao Superior Tribunal de Justiça, o qual estamos acompanhando, e também um movimento agora no Tribunal Regional Federal, de modo a tentar reformar essa decisão que criou o óbice, a retirada de patrocínio. Então, isso demonstra a relevância dos argumentos, isso demonstra a importância que tem essa discussão, porque, de fato, uma vez estabelecida a retirada de patrocínio, uma vez implementada, e surgindo posteriormente uma decisão nos demais processos, reconhecendo uma amplitude, uma obrigação maior das patrocinadoras, isso é um prejuízo efetivo aos participantes e ainda possivelmente teriam
que enfrentar, buscar reconhecimento dos seus direitos daqui para frente, com eventuais prejuízos. Nós sabemos as consequências de uma ação com tamanho impacto, com tamanha repercussão e o tempo que isso poderia levar para as pessoas que dependeriam dos seus recursos para justamente terem a sua aposentadoria de forma mais tranquila, mais segura, enfim. Tá? Então, seria isso. Fico à disposição e devolvo a palavra, Eliane. Quaisquer esclarecimentos, eu fico aguardando aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Luiz Gustavo, pelos seus esclarecimentos. E agora eu vou passar a palavra ao nosso presidente, Sandro Rocha Pérez. Boa noite a todos, a todas que participam aí da nossa live. Um agradecimento especial à Eliane, que está conduzindo o processo hoje, né? Muita satisfação estar compartilhando contigo esse espaço aqui, e também com a Suzana, com o Luiz Gustavo, e a todos os nossos colegas aí que estão na retaguarda aí, que fazem a gente apresentar esse trabalho aí para vocês, né? Muito obrigado a participação de todos aí. Você já deve estar um pouco acostumado comigo, né, de sempre trazer os meus slides, fazer uma apresentação mais pesada, vamos dizer assim, né? No intuito de trazer dados, informação. Não é o caso hoje, né? Hoje a gente vai, entendemos que há necessidade de uma conversa mais informal, né? A gente trocarmos ideias, compartilharmos os nossos estados de espírito, né? Para, enfim, dar continuidade à nossa disputa aí, né? Que é pela manutenção, enfim, da nossa tranquilidade no futuro, da nossa família. É aí que nós estamos trabalhando. Eu vou começar, se me permite, o meu advogado, Luiz Gustavo, vou começar tecendo um rápido comentário, mas até para balizar o que eu vou falar daqui para frente, né? Que eu considero assim um ponto alto, um dos pontos, uns ápices até agora da atuação da APAR, né? Nós termos uma vitória no STJ. Né? Então, é necessário que a gente faça essa reflexão. E, claro que o meu amigo Luiz Gustavo, com toda a ética profissional que tem e respeito aos seus colegas, não vai fazer o comentário que eu vou fazer agora, né? Mas, enfim, os nossos advogados nessa disputa, eles reduziram a pó as argumentações dos adversários, né? Então, quero aqui prestar uma homenagem pública muito sincera à qualidade que eles apresentaram lá. E a questão foi tão bem feita, inventou, mas amanhã caçam a liminar aqui no ETE. Bom, é do jogo, mas ali nesse episódio nós mostramos muita competência, né? E também dá uma ideia dessa disputa que nós estamos enfrentando, né? Os grandes escritórios de advogado lá servindo a CED, principalmente equatorial, tá nessa disputa judicial, e consegue, não se sabe bem como, né? Como último ação do ex-presidente do STJ, uma decisão monocrática cassando a nossa liminar. Em cima de um argumento que, como eu disse, foi derrubado a pó pelos nossos advogados, né? Com a competência que tem. E mais, né? Esse ex-presidente do STJ ficou sozinho na votação e todos os outros votaram o contrário, ou seja, foram contrários ao parecer, tamanha era, enfim, né, a injustiça, vamos chamar assim, do que estava acontecendo, né? Mas por que se chega a um ponto de arriscar tanto do lado deles, arriscar tanto um presidente do STJ, para depois ali na frente ver isso desmontado, né? É que eles não acreditavam, né, que haveria contestação no nível da contestação que houve aqui, né? Não acreditavam, começava por aqui um certo descrédito na APAR,
mas eu acho que as pessoas estão reavaliando as suas posições e estão arrependidas de não terem se posicionado convenientemente. Então, começo então dizendo porque realmente nós mostramos a que viemos, estamos mostrando a que viemos, uma conceituação em cima de um resultado que teve repercussão nacional entre as outras entidades como a nossa, que enfrentam a luta, recebemos muita parabenização, enfim, isso nos orgulha muito, né? Mas também, assim, rapidamente, nos leva... Como é que nós chegamos até aqui, né? Da onde nós saímos? Né? Bom, nós saímos há 1 ano e pouco atrás de um cenário totalmente adverso, com regras sendo montadas, enfim, pelo governo que estava na época, regras claramente beneficiando as patrocinadoras, a retirada do patrocínio, a regra recente entrou em outubro de 2022, né? Com uma propaganda institucional muito forte da fundação, dando a retirada do patrocínio como certa, que era apenas o direito, eles só enxergavam o direito das patrocinadoras, eles não conseguiam enxergar o direito dos participantes. Tá bem, vão corromper o contrato, tá, mas e aí? Tem direitos de um lado e tem direitos de outro lado, mas isso passava ao largo do que estava sendo colocado para nós, né? Mas, ao mesmo tempo, tentando tranquilizar todos que não haveria problema, que já tinha uma solução, e o Plano Família, do jeito que era o Plano Família, e não o atual, né? Que até isso foi mudado, era resultado e era solução, ninguém precisaria ficar preocupado. Então, apostando na inércia e no desconhecimento e na desinformação das pessoas. Era um clima terrível que nos mobilizou, né, que nos indignou, para nós começarmos, então, um movimento coletivo, rearticulando todo um espírito de corpo que sempre tivemos, sempre fomos dados a lutas conjuntas, a lutas de participação, a discussões coletivas, e, enfim, né, começamos, então, chegar ao ponto, assim, lá por maio, já largar os valores das reservas individuais, aí para confundir as pessoas, muitos achavam que valor alto, então, para sedimentar aquela solução que vinha sendo montado, e a gente, né, num contraponto a isso, mostrando que não era assim, e aí, enfim, toda a história que vocês acompanharam e nos apoiaram muito, né, enfim, formando todos um bloco de resistência, né, sendo um contraponto aí à fundação e as patrocinadoras com pressa para que tudo acontecesse. Tinha um calendário, era junho, depois não sei o que lá, em setembro todo mundo ia receber e coisa e tal, né? E a gente dizendo que não, o jogo não estava jogado, nós temos como resistir e nós temos que apostar em mudanças institucionais que ali na frente podem nos ajudar, né? Mas eu diria que o divisor de águas, né, que é onde as coisas ficaram mais claras, as cartas foram colocadas na mesa, foi o episódio da solicitação pela fundação da CMCA, né? A Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem da Previc, né? Ali ficou claras as convergências entre patrocinadoras e fundação e suas divergências. Eles tinham convergência na necessidade de fazer rápido a retirada de patrocínio, né? Que isso poderia ser acertado um valor com a tal taxa de desconto, que na época ainda era a Resolução 11, que não explicitava qual taxa deveria ser usada, que deveria ser a cargo do Conselho Deliberativo, mas com uma divergência, né, que era a questão da liquidação total dos valores. Então, olha o risco que nós corremos. Nós tínhamos, o que ia ser dado para nós era um valor com um desconto, né, que significativo, a gente já apresentou para vocês que em média dá em torno dos 30%, e a proposta das patrocinadoras era de que esse valor seria dado pela metade
principalmente em relação ao CEPREV, em razão da discussão sobre a paridade contributiva, né? Então, eles queriam romper a retirada do patrocínio, mas não quitar os débitos, absolutamente contrário à legislação essa que já era contrária a nós, né, pelas resoluções, mas que eles queriam ir adiante disso. Para ir adiante, eles precisavam de um instrumento, e esse instrumento se chamava CMCA, Câmara de Mediação, para sair de lá um acordo onde estavam sentados patrocinadoras e fundação, onde dali iria sair, inclusive, a possibilidade do pagamento parcial das nossas reservas individuais, né? A gente, ao perceber e ao ler e ao entender como estava sendo montada essa CMCA, então nós nos aprofundamos nos nossos argumentos e aí, como disse e explicou bem o Luiz Gustavo, a gente conseguiu a suspensão durante um tempo e conseguiu suspender aquilo que estava sendo montado, né? E nós estávamos em maio, junho, a Fundação solicitou a CMCA em maio, aquela decisão que reafirmou a paridade contributiva do CEPREV a partir de 2021, ou seja, o atrasado ficar com as patrocinadoras, saiu em julho, então, quando eles estavam nessa discussão, isso não tinha, e as patrocinadoras, então, apostando que pagariam a metade da sua dívida, né? Então, era um clima muito desfavorável para nós, muito desfavorável, tá? Nós iríamos perder muito, né? E só iríamos ver, né, com aquela... não, vai para a família, depois a gente paga a mesma coisa. 2, 3, 5 anos depois terminava o dinheiro. Mas como terminou? Pois terminou, era isso. Mas aí ninguém ia se lembrar de mais nada, né? Então, a gente... aqui vale aquela máxima, aquela figura de linguagem, né? Aquela metáfora, né? Era trocar o pneu com o carro andando, né? Então, a gente tinha formar a fundação, correr atrás, vai eliminar coisa para trocar o pneu com o carro andando. E também, usando um ditado também, outro ditado popular, nós usamos a estratégia de comer o mingau pelas beiradas, né? Ou seja, isso até causou uma certa desconforto, eu lembro de algumas manifestações nos grupos, né? É um direito, nós temos que ir lá, é direito adquirido, coisa tal, tá. Nós não entramos com a estratégia de dizer não pode retirar o patrocínio. Nós entramos com a estratégia dizendo o seguinte: as condições de retirada de patrocínio que estão apresentadas são injustas e não são aceitas pelos participantes. Então, isso, quando os advogados, enfim, as empresas, a fundação, eles levaram um tempo para se dar conta disso. Boas partes das argumentações jurídicas que eu li, a metade delas, inclusive essas, dizendo que se não houver a retirada do patrocínio, o fornecimento de energia elétrica do Estado vai correr perigo, né? Aí nossos argumentos, nós não estamos dizendo que não tem, nós temos que discutir em que bases isso vai ter. Então, essa estratégia desmontou. Então, desde o início, nós jogamos e vamos continuar assim. Nós não estamos fechando portas, né? Porque as portas podem nos machucar com elas fechadas. Nós temos que saber exatamente as alternativas que temos e estamos usando essas alternativas. Sabemos por onde anda e vamos percorrer esse caminho. Qual é o cenário hoje que nós enfrentamos? Nós estamos, né? Uma mudança no cenário institucional, né? Hoje temos, né, uma Previc, pelo menos em nível central. Claro que essas coisas é uma corporação forte também, custa a chegar nas pontas, enfim, em todo o espírito, né? Mas temos os indicadores claros, né, de mudanças, né? Então, aquelas regras lá atrás que elas era usada como algo definitivo, vocês lembram os comunicados da Fundação? Estamos baseando na legislação, como se a legislação não pudesse ser contestada, né? Hoje as regras da legislação estão sendo contestadas. Hoje se fala em revogação de várias resoluções e que estão sendo discutidas, sim, né? E, de certa forma, incentivada pelo alto comando da Previc.
né? Então, isso tudo indica que a retirada de patrocínio ela pode se dar em outras condições. E também que essas outras condições, as novas condições definidas, podem não interessar mais às empresas. Porque os cálculos podem ser outros. Então, nós vivemos um momento muito importante, né? E nós contribuímos para esse momento. Nós fizemos parte desse momento e vamos continuar fazendo parte desse momento. Nós temos acúmulo suficiente de tudo que nós percorremos até agora, inclusive de contestar os cálculos das reservas individuais. Nós já temos parecer de atuário, nós estamos prontos, se tudo falhar, se não mudar as resoluções, se voltar a retirar de patrocínio, nós estamos prontos, né, com os nossos advogados, com o nosso atuário, para contestar os valores referentes ao que pretende nos pagar de reserva individual, né? Nós temos, por exemplo, trabalhado, apresentamos para vocês, vamos voltar a aprofundar essa questão, um plano previdenciário alternativo, com características muito próximas de um plano vitalício, e com resultados que nos levam a crer que está sendo muito bem administrado, né? Tanto pela Fundação Viva, como administradora, como gestora, mas também pela ANAPAR, que é a instituidora, da importância de ter esses dois entes independentes, né? Que é o que acontece no plano previdenciário, né? Nós temos parcerias internas, como vocês presenciaram a COP Advogados, a nossa parceria lá em Brasília, né, com o Zé Roberto Ferreira, com o nosso atuário Fardim, várias parcerias internas, mas principalmente nós temos parcerias externas. Nós convivemos, estamos dentro da luta nacional e digo para vocês, somos respeitados, somos entes, jogadores ativos nessa luta. E, particularmente, principalmente, a parceria com a ANAPAR, né? Que ganha um contexto, já teve um contexto muito grande de resistência e agora ganha um contexto grande de agente ativo junto ao novo governo. Vocês têm visto aí as notícias, hoje mesmo já divulguei para vocês uma nova audiência com o ministro da Previdência, onde questões diretas, que nos atendem direta, está sendo ali tratado, né? Então, é outro cenário. Qual é o resultado disso? A retirada do patrocínio está suspensa, como diz o Gustavo. Está suspensa. Tá? E mais, com o desdobramento, porque nós tivemos o cuidado de, além de suspender a análise da retirada, suspender todo em paralelo e suspender explicitamente a CMCA, que é ali que pode sair decisões contrárias a nós. Pois nós tivemos o cuidado de, um dia antes da decisão do STJ, que nós tínhamos muita confiança, porque nós sabíamos, conhecíamos os argumentos dos nossos advogados, mas um dia antes nós mandamos um ofício para o presidente da CMCA e para o superintendente da Previc, reivindicando ou o cancelamento da CMCA ou a inclusão da representação dos participantes na CMCA, né? Então, como a CMCA está suspensa, mas a nossa apresentação, o nosso cartão de visita está lá na Previc, está lá na CMCA, né, para ser usado na hora conveniente, né? Então, também é um caminho que nós percorremos. Então, agora nós estamos trocando o pneu com o carro parado, fazendo os consertos que tem que fazer com o carro parado, que é mais fácil. Nós sabemos que o carro, do jeito que está, não dá para sair viajando nele. Vai nos dar problema. Mas ele está ali, à nossa disposição, vamos trabalhar aqui, vamos trabalhar ali, sabemos como fazer. Bem mais fácil. Né? Bem mais fácil. Dois cenários sempre precisam estar presentes para nós. Nós não podemos ficar contemplando que está suspenso agora, está tudo certo. Não. Né? Nós temos o cenário esse que estamos vivendo, retirada de patrocínio suspensa, e a perspectiva da continuidade na fundação. O que nós precisamos? Primeiro, continuar participando do movimento nacional por alterações da regra do sistema de previdência.
Porque a continuidade dos nossos planos nos leva à continuidade de tudo que está sendo presente e da revogação e da transformação das regras que não estão nos beneficiando hoje. Mas, principalmente, nós temos que agir para dentro da nossa entidade da Fundação CE. Né? Apresentar lá, pressionar, buscar alterar a política de investimento, fazer com que haja mudanças lá dentro da Fundação, para que enxergue de uma vez por outra que não adianta ficar sentado esperando uma e única política do governo federal, porque para isso não precisa ter uma entidade, gerentes de investimento, profissionais, é só ficar sentado. Para isso não precisa, o que nós precisamos é alguém que saiba gerenciar nos momentos adversos e que saiba gerenciar dentro da realidade que nós vivemos. Qual é a realidade que nós vivemos? Planos previdenciários que estão sujeitos a todo ano a cálculo dos seus resultados e a possibilidade de gerar déficit. Então, eu não posso chegar e dizer, não, eu só penso no longo prazo. Não, meu amigo, mas no final do ano pode ter déficit. E se tiver déficit, vai ter contribuição extraordinária. Tá bem, tu que é gerente aí, que é diretor, coisa e tal, tu é de um plano CD, tu não vai pagar. Mas nós aqui vamos, que somos 80%, 90% dos participantes. Né? Então, não dá para ser assim. Tá? Então, nós temos que trabalhar e estamos trabalhando para que haja mudanças dentro da Fundação. Né? E eu quero comunicar aqui para vocês, né, que amanhã a gente conversa mais nos grupos, coisa e tal, que a APAR apresentou denúncia, formalizou denúncia essa semana na Previc, referente à política e à gestão de investimentos da Fundação CE. Né? Um documento bem pensado, né? Dentro, né, da realidade do sistema, respeitando que a entidade tenha a sua autonomia, mas que o direito dos participantes deve ser respeitado em primeiro lugar. Né? Vamos apresentar para vocês, eu peço um pouco, vamos apresentar o documento, vamos divulgar o documento para vocês, peço para vocês uns dias aí, uma semana, para que esse documento dê os trâmites necessários para que a gente, diria assim, hoje eu estou usando muito ditados, né? Não alarmar os gansos antes do tempo. Né? Mas, conforme tínhamos prometido para vocês, nós iríamos ir subindo os degraus dessa escada. Nós fizemos um ofício ao Conselho Deliberativo da Fundação, tivemos uma resposta muito aquém do que nós esperávamos, então o próximo degrau é na Previc, e ali na Previc já está sacramentado, já está protocolada a nossa denúncia formal. Né? Bom, um assunto que nós temos que fazer nesse contexto, né, porque na continuidade do plano, uns percebem que o plano vai continuar antes dos outros, né? Até por expectativa, né? Nós já vimos achando que os planos iam continuar mais tempo, né? Mas, por exemplo, as patrocinadoras têm apostado exclusivamente que os planos vão terminar. Mas vai chegar um momento que eles vão ver que a coisa não vai ser como eles esperavam, que, no mínimo, esse momento vai ensejar um debate, uma discussão, e sim, nós temos que nos envolvermos nessa discussão, envolver e comprometer as patrocinadoras. Não cabe simplesmente às patrocinadoras, privadas que sejam, uma posição simplesmente de crítica à Fundação. Eles têm compromisso legal, por legislação, com a gestão da Fundação. Até porque a maioria dos gestores são indicados por eles. Né? Então, eles não podem alegar simplesmente na posição de vítima. Esse é um diálogo, é uma conversa que vai ser arrancada, que nós vamos fazer, sem problema. Vamos sentar. Vamos sentar com os representantes das patrocinadoras e vamos discutir, porque não interessa para eles e nem para nós ter déficit no plano. Interessa para eles e para nós ter uma fundação bem gerida, enfim, o patrimônio gerando rentabilidade, metade para eles, metade para nós, tá bom, e o baile segue. Tá? Então, nós sim vamos, no momento adequado, nós vamos agir nesse sentido. E, bom,
nunca podemos, como eu disse, desprezar a hipótese de que caia toda a liminar, o Luiz Mozô, enfim, volte a discussão sobre a retirada do patrocínio. Bom, o que nós estamos prontos para aprender? Primeira coisa, caiu a liminar, está aberta de novo a discussão nós protocolamos junto à CMCA a nossa entrada, solicitação de representação dentro da CMCA, para que nada que saia lá saia, no mínimo, sem o nosso conhecimento e com as argumentações e com as alternativas que lá nós vamos apresentar. Né? Por exemplo, nós vamos dizer que não há como mensurar um plano vitalício. Então, eles vão ter que achar uma outra forma de nos dar um outro plano vitalício ou continuar com os planos do jeito que está. Enfim, né? Essa é uma discussão que se coloca lá dentro da CMCA. E aí eu quero colocar, assim, a gente está preparado, já fez documento, já voltou um documento, o documento que voltou, nós mostramos nos grupos para vocês, ele nega o cancelamento, mas, ao mesmo tempo, ele abre claramente a possibilidade de aceitar a representação dos participantes, e aí nós vamos ter que ter representatividade. Então, nós vamos ter que aproveitar esse tempo aqui, o tempo do carro parado, nós estamos consertando algumas coisas e nós precisamos aumentar a nossa representatividade numérica. Acho que estamos apresentando uma boa representatividade qualitativa. Nós precisamos quantitativamente. Na hora de nós nos apresentarmos lá como membros da CMCA, nós temos que ter um determinado número de sócios que represente, né, algo significativo lá para quem vai julgar. Então, esta é uma tarefa que eu peço ajuda para todos vocês, né? A gente está fazendo esforço, nós criamos um grupo que está tentando melhorar a imagem, enfim, trabalhar essa questão, e vamos em frente e precisamos da ajuda de vocês. Né? E nós, naturalmente, nessa hipótese, né, de acontecer a retirada de patrocínio, como eu disse, nós temos um plano, nós vamos aprimorar os contatos com a Viva, com a ANAPAR, visando essa migração, nós vamos ter todo o suporte para isso, e principalmente, muito provável, as negociações já estão adiantadas, que nós, APAR, sejamos instituidor do plano o ANAPAR Prev. Né? Então, é mais um ponto a ser percorrido pela nossa entidade. Bom, e naturalmente, né, como eu disse, falei da taxa de desconto, nós estamos já estamos preparados. Se houver um termo de retirada de patrocínio em condição contrária, né, aos nossos interesses, nós vamos apresentar contestação jurídica ao termo de retirada, estamos preparados para isso. Bom, para finalizar, né, já usei demais o tempo aqui, eu diria para vocês, assim, até falando um pouco, a gente presencia um pessoal mais indignado, quer sair do plano, enfim, quer fazer as retiradas por aí afora, tá? Dizer para vocês, assim, que nós estamos aqui apresentando solução, e se a gente chegou até aqui em condições adversas, e nós conseguimos os resultados que nós conseguimos até agora, nós temos plenas condições de alcançar novos objetivos daqui para frente, que nós estamos muito melhor organizados. Né? Então, é um voto de credibilidade, nós caminhamos bastante e temos plena condição de ter uma solução adequada. Né? Então, a gente fala, tem pessoas, e a gente entende, não vamos confundir, também tem aquelas mesmas pessoas que tentaram desinformar, que depois não quiser, dizendo que era para aceitar do jeito que estava, agora estão dizendo que, né, que a PAR está atrapalhando aí, tal, querem até entrar com liminar contra a PAR, fazer assembleia. Agora eles querem assembleia, parece, agora estão bem democráticos, né? Façam, sem problema nenhum, nós vamos continuar defendendo o interesse da maioria. Mas eu sei que tem alguns associados nossos que também estão aflitos em condições particulares, sempre tem os casos particulares. Mesmo para aqueles que querem sair, eu digo, esperem, tá? Porque sair agora é o pior momento.
o momento dos déficits, é o pior momento para os participantes e para as patrocinadoras. Aliás, eu nem acho que vai ter imediatamente mais a retirada do patrocínio, principalmente o revés do CEPREV, né? As patrocinadoras não vão querer, porque agora a dívida deles aumentou pela própria ineficiência. Eles têm que se dar conta que ao eles abrirem mão da condição deles de influenciar beneficamente dentro da gestão da fundação, eles estão dando um tiro no próprio pé. É isso que a gente vai dizer para eles, né? E também, mesmo para finalizar, não adianta, as pessoas às vezes elas ficam ansiosas, né? Mas quando é que esse negócio vai terminar, né? Eu quero dizer para vocês que a nossa luta ela é constante. Assim, nós temos que nos organizar para mantermos. A nossa luta é por manter algo que não existe mais. Não há mais planos novos, né? As patrocinadoras estão fazendo o mundo para tentar acabar com os nossos planos, né? E vão continuar tentando acabar com os nossos planos. O momento agora talvez seja ruim para eles vão apostar outra coisa. Manter os nossos planos é uma luta constante. Então, eu peço que se acostumem a isso, que nós nos mantemos organizados, né? E só que as nossas teses, a partir de que passa o tempo, eles tinham que dar uma paulada numa vez só, eles não conseguiram. A partir de que as nossas teses se fortaleçam, se fortalece a nossa luta, mas ela é constante. Não tem uma data para dizer. A data é quando nós perdemos os nossos planos. Mas essa data eu não quero vê-la para frente. Eu quero manter, né? Então, é uma luta constante. Nós temos que ficar organizados, nós temos que ter novos sócios para continuar com esse espírito coletivo que nós viemos trazendo até aqui. Essa mensagem de confiança e de segurança que a gente queria passar para vocês. Muito obrigado. Aguardo aí as perguntas. Muito obrigada, presidente Sandro. Muito esclarecedora a sua fala. E agora, então, nós vamos passar a nossa colega, também do Conselho de Gestão, a psicóloga Suzana de Souza, que vai nos falar sobre a nossa situação emocional neste momento. Suzana, por favor. Microfone. Obrigada, Eliane. É um prazer estar aqui com todos os colegas hoje e reunidos compartilhando informações que são muito importantes para o nosso futuro e que também influem muito em como estamos vivendo essa fase atual, né? Um momento presente que continua sendo muito desafiante. Eu vou fazer algumas ponderações aqui com vocês a respeito dos aspectos que afetam a nossa saúde mental. São os aspectos emocionais dessa situação toda que nós estamos enfrentando atualmente. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que todas as pessoas normalmente têm necessidade de se sentirem seguras, de se sentirem amadas, de terem independência, de se sentirem respeitadas e prestigiadas, e também de verem resultado nos seus esforços, nas suas realizações. Então, quando surge uma situação assim como essa, da venda da CE em final de 2021, e depois, logo em seguida, o anúncio de que as empresas que compraram a CE não queriam mais manter o patrocínio dos nossos planos, é claro que quem tomou conhecimento disso começou a ficar muito preocupado. E então, nós podemos dizer que o que foi afetado foi o nosso sentimento de segurança, de previsibilidade, de um futuro, que nós tínhamos expectativa de que era um futuro seguro, bem previsível. No entanto, as coisas
foram revertidas e, de repente, os nossos direitos, os nossos planos previdenciários, que nós contratamos lá atrás, estavam em jogo numa mesa de negociação onde nós não estávamos presentes. E nós estávamos com muitas perguntas, muitas dúvidas, e então nós sentimos necessidade de, frente a toda essa incerteza, buscar algum apoio, buscar algumas providências para enfrentar essa situação de uma forma propositiva, construtiva. Porque, diante de todas essas informações tão complexas e diante de tantas perguntas sem respostas satisfatórias, e às vezes até respostas contraditórias, e muitos interesses em jogo também, às vezes não explicitados claramente, o participante dos planos se viu meio como o marisco, entre o mar e o rochedo. Porque nesse jogo aí, onde estavam representadas as empresas que compraram a CE, Equatorial, CPFL e CSN, e a Fundação CE, nós percebemos que nós não estávamos sendo esclarecidos exatamente do que estava acontecendo, do que estava sendo combinado. Nós percebemos que não houve uma resistência forte para combater a retirada de patrocínio, para combater a possível perda dos nossos direitos como participantes dos planos previdenciários da Fundação CA. Então, diante dessas indefinições, principalmente do nosso futuro financeiro, que vai afetar a nossa qualidade de vida hoje e também no futuro, é natural que a ansiedade subisse lá em cima, que as pessoas ficassem estressadas, que as pessoas ficassem com medo, com raiva, frustradas, ou até tristes pela perda de uma situação estável, conhecida, e bastante apreensivas com um futuro incerto. Então, esse nível de estresse que cresceu é natural, e nós temos que buscar, então, ferramentas ou meios de aliviar esse estresse, de nos sentirmos um pouco mais protegidos. Diante desse medo, nós temos que buscar formas de sentir que nós podemos nos precaver do que vem ali pela frente e que estamos, de alguma forma, com alguma espécie de apoio que nos ajude a minimizar as nossas perdas ou evitá-las até completamente. Então, aí entra uma habilidade muito importante, que é a resiliência. Resiliência é essa capacidade da gente enfrentar situações de grande gravidade, muito impactantes, muito traumáticas, porém, com a capacidade de reagir e superar essa situação e talvez até sair lá adiante fortalecidos. Estudos feitos sobre resiliência, tanto por parte de indivíduos que são resilientes, quanto grupos que são resilientes, ou empresas resilientes, que conseguiram superar as suas dificuldades, encontram algumas características básicas que caracterizam, então, a resiliência. Uma das primeiras características é a capacidade de perceber a realidade, não negá-la, não fugir dela, mas perceber o que está acontecendo, analisar as variáveis e o cenário e detectar possíveis brechas por onde se pode navegar para conseguir os objetivos de superação. Por outro lado, há também, como o cenário todo está diferente, modificado pelas mudanças que aconteceram, a resiliência também implica em a gente usar ferramentas diferentes daquelas que estávamos habituados a usar. Criarmos novas formas de agir,
criarmos novos meios de nos adaptarmos de uma forma propositiva, inovadora. E, além disso, é muito importante a gente ter valores aonde a gente possa se apoiar e se inspirar. Eu digo aí valores espirituais, ou valores religiosos, ou princípios éticos que norteiem a nossa conduta durante a crise que nós estamos atravessando. Além disso, então, mais um fator que é importante para a resiliência é os grupos de apoio. Ter com quem conversar, com quem compartilhar as suas emoções, as suas preocupações e sentir-se apoiado num grupo onde as pessoas estão solidárias e estão compartilhando dos mesmos interesses e objetivos. Então, indo agora de volta para o nosso cenário atual. Acho importante a gente frisar que quando, em final de 2021, a gente detectou um problema da privatização, da retirada de patrocínio, que era considerada coisa líquida e certa, nós não ficamos passivos. Nós percebemos que estava faltando alguém que defendesse os interesses dos participantes. Nós percebemos que os participantes não estavam tendo voz e que estávamos precisando de uma entidade específica que tratasse dos nossos direitos previdenciários e que defendesse os nossos interesses específicos sob o ponto de vista dos participantes, não sob o ponto de vista das patrocinadoras ou da entidade gestora dos planos, que é a CE, a Fundação CE, desculpe, mas sim alguém que olhasse, bom, pelo lado do participante. Quem é que vai nos representar, nos defender, nos esclarecer, pensando no nosso lado? Então, foi criada a APAR, em 27 de janeiro de 2022, e começamos a trabalhar intensamente desde então, de forma voluntária, com uma equipe grande de pessoas muito qualificadas e com muito conhecimento e experiência, para agir propositivamente, para impedir que os nossos planos simplesmente deixassem de existir e a gente tivesse que apenas se conformar com isso. Então, a nossa indignação nos levou a criar uma entidade onde a gente possa se apoiar e onde a gente possa esclarecer as nossas dúvidas, ter informações confiáveis, ter orientação de profissionais qualificados, especialistas na área de previdência, na área de, jurídica e na área também de auditoria, na parte atuarial, para que na hora em que fossem feitos os cálculos, a gente soubesse se aqueles cálculos estavam justos ou não. Hoje já sabemos que não estavam. Mas antes de chegar na hora de pensar em cálculos, que a gente conseguisse agir preventivamente e impedir um curso assim, como estava, tipo um carro desgovernado, e que nós estamos só na beira da calçada assistindo. Não, nós resolvemos agir e ajudar aos colegas para que nós não fôssemos atropelados de roldão pelos fatos. Então, agora, a situação que se apresenta é que é vantajoso para nós a gente manter os nossos planos tipo BD, como o Plano Único e o CEPREF migrados, porque são planos de benefício definido, ou seja, nós sabemos quanto ganhamos a cada mês e sabemos que teremos reajustes anuais nesse nosso benefício mensal, todo janeiro, e que isso vai ser acompanhado durante toda a nossa vida. São planos vitalícios. Se nós vivermos 100 anos, até lá, nós teremos o nosso plano.
e ele estará sendo reajustado de acordo com a inflação. Por isso que as patrocinadoras não querem mais esses planos, porque para elas não é vantagem. Elas preferem lavar as mãos e dizer, olha, não quero mais patrocinar, não quero ficar esperando até que tu faleça, eu quero terminar isso aqui agora e tu te vira com o teu dinheiro. E vou calcular aqui um valor que tem vários descontos, mas o problema é teu. Então, assim, gente, não é possível a gente aceitar uma situação dessas. Uma outra questão também importante é que, para as pensionistas dos planos único e CEPREV migrados, elas também têm direito a um benefício vitalício até o final da sua vida. No caso dos colegas que são do plano CEPREV-CD, que estão ainda na ativa, trabalhando, para eles também vai ser desvantagem se houver retirada de patrocínio e a empresa não quiser mais patrocinar os planos, porque elas atualmente pagam 50% dos benefícios. E se houver prejuízo, elas arcam com 50% dos prejuízos. Elas também não querem mais isso. E na hora de resgatar o dinheiro, também esses colegas da ativa vão ver um grande desconto no seu patrimônio, né? Se eu estiver enganada, os colegas fiquem à vontade para me corrigir. Mas a parceria de 50% a 50% seria perdida. Então, frisando um pouco mais a questão dos aspectos emocionais, a gente sabe que para viver uma vida longa, a gente também precisa prevenir o estresse, a gente precisa de estabilidade, tranquilidade, além de outras providências de bons hábitos, de saúde, etc. Mas no Rio Grande do Sul, cada vez está se vivendo mais tempo. Há uma longevidade crescente. A cada ano, vive-se mais. Até por causa do avanço da medicina, os tratamentos para diabetes, para pressão alta e outras doenças estão se tornando mais eficazes. A gente está conseguindo viver mais anos e com mais qualidade de vida. Então, a nossa perspectiva é de que a gente vai precisar de recursos financeiros para continuar vivendo bem, para a gente continuar vivendo de uma forma tranquila, sem dar trabalho para os nossos familiares e tendo autonomia para nós podermos tomar as nossas próprias decisões e vivermos uma vida razoavelmente independente. Também para a gente poder colocar em prática os nossos hábitos de lazer, os nossos passeios, os nossos projetos ao longo do resto da nossa vida. Então, é uma questão de tranquilidade, de saúde mental e de saúde física também, porque o mental influi na saúde do corpo. E o que eu acho que ainda é importante ressaltar é que, se houver a retirada de patrocínio, isso só vai interessar as patrocinadoras, porque mesmo que eu fosse uma pessoa que quisesse logo pegar o dinheiro, resgatar para usar em alguma outra finalidade, para fazer meus investimentos ou para ajudar um familiar. A questão é que o desconto, da forma como está sendo pensado pela fundação, pelas patrocinadoras, prejudica muito ao participante. Os descontos são em torno de 30%, em média. Em alguns casos, até mais, 38%. E também, ao resgatar o dinheiro, além de ter descontado já na fonte esse valor, também será descontado 15% do imposto de renda e, no ano seguinte, mais imposto de renda ainda, por lei, porque isso aí é regra da Receita Federal. Então, nós poderíamos ter um desconto de imposto de renda de até 27%, mais uns 30% que a Fundação desconta na fonte, dá uns 57%. Isso significa que se a pessoa teria 1 milhão para receber, 570 mil
ela vai deixar lá na fundação e no imposto de renda. Ela só vai receber 430 mil. Isso é menos da metade. Então, o momento não é propício para retirar o dinheiro, seja qual for o motivo. Por outro lado, também é muito importante que a gente consiga melhorar a rentabilidade dos investimentos da fundação, porque, como já disse o Sandro, nós estamos percebendo uma rentabilidade muito precária, que está prejudicando a todos, atualmente, principalmente aos nossos colegas do Plano Único, que vão ter que pagar mais ainda de descontos de contribuições extra, e possivelmente o pessoal do CEPREV Migrados também terá descontos a partir do ano que vem. E um outro aspecto, finalizando aqui, eu quero ressaltar, é que trocar planos do tipo BD, como os atuais vitalícios, por planos CD, é um péssimo negócio para os participantes, porque nós vamos ficar sem as correções pelo INPC anualmente, e vamos ficar com um problema que é de quanto tempo vai durar o dinheiro, porque o dinheiro não será mais distribuído ao longo do resto da nossa vida, ele vai ser um montante calculado por eles, que vai ser distribuído ao longo dos anos e, num certo momento, vai acabar. E, ao longo desses anos, não há reajustes pré-definidos, o dinheiro vai ficar rendendo ou tendo prejuízo conforme o resultado das aplicações, e nós não teremos segurança sobre quanto é o nosso benefício daqui a um tempo. Nós talvez tenhamos a infelicidade de ver o dinheiro acabar antes e a gente continuar vivo por mais anos, dependendo de outras pessoas. Por outro lado, quem está na ativa e perdeu o seu plano vai, como eu já falei, perder 50% do apoio da empresa. E, então, o desafio é a gente continuar resilientes, termos fé, irmos gerenciando o nosso estresse, mas não nos precipitarmos para tentar pegar o dinheiro logo, porque nós vamos ser muito prejudicados e depois não teremos como recuperar esse prejuízo. Nós temos que agir de uma maneira inteligente, perspicaz e com uma atitude construtiva, estarmos sempre bem informados e unidos e, acima de tudo, lutarmos para sempre estar alertas e vigilantes em defesa dos nossos direitos. A melhor forma de fazer isso é filiando-se à APAR, sendo sócio e participando dos grupos, se informando, colaborando, participando dos debates, dando sugestões, fazendo questionamentos, enfim, sendo sujeito nesse processo. Então, nós temos que zelar pela nossa qualidade de vida, pelo bem-estar da nossa família e pelo nosso futuro. Então, convido vocês a se associarem à APAR, a virem participar conosco, para que ninguém fique de fora. O nosso interesse é que todos estejam bem informados e se beneficiem das conquistas que nós vamos conseguir juntos. Muito obrigada. Muito obrigada, Suzana. Foi excelente a tua explanação, trazendo esse enfoque psicológico e físico e mental que a gente se envolve tanto com com essa preocupação, a gente começa a adoecer e não se dá conta realmente de que a gente tem que ter esse cuidado, né, para que a gente tenha forças para continuar lutando. Muito bom, muito obrigada, Suzana, pela tua colocação. Agora eu gostaria de dizer para vocês, esperamos que as apresentações tenham sido esclarecedoras, né? Eu não sei se nós temos perguntas, temos algumas perguntas, nosso pessoal de retaguarda.
Tem aqui na lista, Eliane, posso respondendo algumas. Tá, porque eu não estou conseguindo enxergar aqui, mas tudo bem. Tá. Deixa eu vou selecionando algumas aqui, tá? Tem, por exemplo, do Luiz Pacheco, que pede uma reflexão sobre a recente decisão da nova direção da Previc suspendendo a retirada de todos os patrocínios de previdência complementar. Luiz, eu não sei, posso ter havido uma decisão muito recente, mas eu acho que houve uma matéria que foi repercutida em vários sites, né? A gente pediu para tomar cuidado lá, onde noticiava, a manchete é essa que tu está colocando, então eu não sei se tu está te referindo a isso, tá? Mas a manchete era isso aí, mas tu lesse o conteúdo lá, estava dito que tirava a retirada de patrocínio como um procedimento automático, tá? Veja que até isso, né? Até isso estava sendo vários procedimentos, né? Estava na situação de procedimento automático. Tinha um checklist lá, tu apresenta isso. Ah, tá, fechou o checklist, então está aprovado. Tá? Era assim. Né? E teve uma decisão da Previc, então, recente, que disse não, mudança de regulamento, mudança de indicador de plano, por exemplo, nós estamos enfrentando um problema aqui com o plano único da CE e da RGE, né, os planos da RGE, que teve uma alteração de indicador. Então, alguns assuntos, entre os quais a retirada do patrocínio, saem do processo automático, que eles chamavam, não tinha um nome, e passam a ser avaliados criteriosamente. Essa é a última notícia que eu tenho. Se tu tiver outra mais recente que essa, por favor, até nos coloque aqui que a gente vai esclarecendo. Né? Várias parabenizações aqui, a gente agradece, o Luiz, a Carmen, o Juarez. Sandro? Oi. Teve uma pergunta agora que eu vi aqui de uma colega, que ela gostaria de algum esclarecimento com relação que a Previc teria dado uma orientação de não retirada dos patrocínios. E ela gostaria de saber alguma coisa a respeito. Pois é, eu acho que é essa que eu estou lendo, do Luiz, não é isso? Tu está vendo o primeiro aqui. Tá? A gente até vai aprofundar, né? Mas eu acho que saiu do processo automático para o processo de análise detalhada, né? Vamos ver amanhã, qualquer coisa, a gente até atualiza essa nossa avaliação aqui, tá? A Carmen, a gente agradece aqui vários, o Rogério Paulo dando os parabéns aqui. A Jacira colocou algo importante que eu vou até aproveitar, né? Que a Jacira diz o seguinte: a Fundação apresentou um valor diferente daquele que calculei a grosso modo, diz ela, né? Que é o que eu recebo hoje, vezes 13, vezes o número de anos da tábua, né? E aí deu consideravelmente menor. Sim, né? Justamente a Fundação coloca a tal da taxa de desconto que a Suzana colocou bem ali, né? Até quando a Jacira escreveu, a Suzana não tinha falado, que, em média, né, dependendo da idade, varia conforme a idade da pessoa, né? Quanto tempo de vida previsto, mas aí na faixa dos 30%, como disse a Suzana, chega a ser 38%. Né? Então, é justamente contra essa taxa de desconto que a gente se rebela, e nós entendemos que o resultado teria que ser esse. Eu vou aproveitar a pergunta da Jacira, assim, para esclarecer que, assim, aquele valor que foi divulgado para nós, coisa e tal, ele praticamente não vale para nada. Tá? Então, quando acontecer a retirada do patrocínio, né, que a gente espera que não aconteça tão cedo, né, mas tem que rodar um novo cálculo. Né, e o novo cálculo, né, situação da pessoa agora, né, uma nova expectativa de vida, como disse a Suzana, a cada ano a expectativa de vida muda, né, e a legislação é bem clara no sentido assim, né? Aí não há tanto termo assim de escolha usar ou não atualizar ou não a tábua, é obrigatório, né?
haver testes, todo ano haver testes de aderência da população do plano, né, frente aos óbitos ocorridos, coisa e tal. Há um teste, um check para ser feito para ver se aquela taxa, aquela tábua responde. Tá? Então, enquanto o plano existir, as tábuas vão sendo readequadas, isso é lei. Né? Num plano BD é isso. Então, esse direito tu tem. Né? Vai vivendo mais, medicina, vai melhorando, tá. Então, tudo isso tem nos nossos planos. Num plano CD não tem. O plano CD é um plano financeiro que o dinheiro que está lá vai atualizando pela rentabilidade. Então, pelo menos que tenha uma gestão capaz lá. Bom, então, agora, quando sair, vai ter que ser feito um novo cálculo. Então, o cara vai ter que ver. Teve reajuste de um lado, então o benefício é outro. Né? A tábua mudou, né? Alguns meses mais, alguns meses menos. Houve déficit. Né? Aí o pessoal nós do CEPREV também, eu tenho uma pergunta aqui que o Hermes colocou, já vou responder para ele, tá? A respeito dos déficits. Então, na verdade, tu faz a conta aqui, benefício vezes 3 vezes o número de ano, mas líquido. Líquido, sempre eu dizia lá, não é líquido do imposto de renda, é líquido. É entre o que tu recebe da fundação e o que tu paga para a fundação, tu pega aquele valor. Se tu está pagando contribuição extraordinária, então, por exemplo, o pessoal do Plano Único, que está tendo o desprazer de mais um 8, tanto, tá? Já vai entrar no cálculo. Ah, mas nós do CPF temos livre? Não. Nós não estamos pagando a contribuição extraordinária. Só que, por exemplo, se fosse hoje, vamos fazer um cálculo hoje sobre das novas reservas individuais. Está lá na nossa conta, 800 milhões de déficit do CEPREV, desde outubro de 21 até aqui. Né? Isso tem que ser repartido. Né? 50% para nós, 50% para patrocinadores. Então, esse déficit tem que ser recuperado. Daí a nossa afirmação. Não é momento agora. Se é que há um momento para a gente querer sair do plano, não é agora. Tá? Em função desses grandes déficits aí que estão acontecendo. Então, aquele valor, vai ser mais, eu pego aquele valor, reajusto pelo NPC e dá mais ou menos, não dá nada. Aquele valor não leva em conta. Tá? É outro cálculo. Tá? Mas se vocês quiserem, é uma ordem de grandeza. Tá? Se quer saber assim, tá? Não mais do que isso. Tá? Porque é outro valor. Bom, aqui o Júlio Capozoli, o colega lá da gerência, nos dando uma força aqui. Grande Júlio. O Juarez Teixeira e o Júlio Blum, mais ou menos, fizeram a questão da dívida da CE com a fundação, na verdade, com os planos, vamos melhor dizendo assim, tá? Mais ou menos são parecidas duas perguntas, tá? É assim, Júlio e Juarez, tá? Então, tem, sim, uma grande dívida que foi equacionada no sentido, foi feito um contrato. Contrato esse muito bem feito. Tá? As patrocinadoras estão cumprindo, entre aspas, tá? Porque há penalidades muito claras das gestões anteriores da fundação que lá colocaram, junto com as direções das patrocinadoras da CE, na época, estatal, coisa e tal. É um contrato muito bem fechado, até. Tanto do Plano Único como do CEPREV. O CEPREV é muito mais agravante, porque ele traz toda aquela dívida que veio lá do tempo da migração, né, que quando se saiu, né, o CEPREV nasceu com 300 milhões de déficit, tá? Porque era o valor que tinha que vir do Plano Único para o CEPREV para cobrir a coisa. Então, ele já nasceu com esse déficit, tá? E aí houve um contrato, que é todo esse contrato que está havendo a contestação, tá? Que, ao longo do tempo, as patrocinadoras, então, usavam os superávites para abater o valor, ou se fosse déficit, ela só se fala que as patrocinadoras, os déficits são só das patrocinadoras. Sim, os déficits são umas superávites também. Tá? Esse era o acordo, tinha dois lados, essa moeda tinha dois lados. Né? Tá? E, né, nos bons tempos de bem gerida a fundação, dava mais superávit que déficit. Então não dá para dizer que os caras, coitadinho,
né, sofreram ou que nós, né, prejudicamos a CE, enfim, coisa e tal, discurso que se usa por aí. Não, até o caldo entornou de 2020 para cá. Tá? Aí destrambelhou tudo. Tá? Mas, voltando à tua pergunta, tá? Então, toda essa dívida foi feito um contrato para pagamento até 2032, tá? Então, a cada ano, estou falando se é prévio, né? O plano único é um valor, um contrato, também tá, vamos dizer, parcelado, né? O juro cobrado é um juro bom para os dois lados, né? Porque para os planos ele cobre o NPC mais o juro do plano, né? Então, daquela parte, pelo menos daquela, rende aquilo que a gente espera para o plano ficar saudável, né? Então, é um bom, né? A patrocinadora está ali, o contrato é bem assegurado, ela paga. Então, assim, ó, essa dívida, ela vinha equacionada e está equacionada. Por que eu disse entre aspas? Porque aí houve o rolo, então, as patrocinadoras privadas entraram. Na verdade, que já no governo anterior, né, entrou em 2019, entrou com uma ação judicial, contestando a metade, e aí conseguiram liminar, caça liminar, vai liminar, então eles pagariam a metade, estavam pagando a metade desse valor nesse meio tempo. Agora, lá no STJ também, no julgamento, mesmo dia do nosso, caiu também a suspensão, eles vão ter que agora, inclusive os atrasados, voltar a pagar essa parcela integral, tá? Então, quando foi perguntar, quando é que a CE vai pagar para a fundação? Não, a dívida está sendo paga mensalmente, por parcelas mensais, conforme combinado, tá? E ali diz o seguinte, se os caras atrasar mais de 90 dias, entra nas contas lá, no banco, coisa e tal, então tem uma série de garantias. Não tem atrasado mais que 90 dias, tanto na época da estatal e mesmo agora. O que tem agora, o rolo que está descoberto, é que a CE entende que tem que... o Equatorial da Vida, CPFL, entende que tem que pagar só 50% daquilo, e a Justiça diz que não, mas eles continuam, e a Fundação tem que ir lá e fazer eles pagar essa parte integral. Tá? Então não há atrasado assim, e nem há um dia previsto para eles quitar. Agora, com essa decisão judicial, que diz, olha, dívida passada, agora não tem mais essa história... De outubro para cá, de outubro de 21 para cá, não temos essa história. Se der déficit é teu, se der superávit é teu. Não, aplica-se a legislação, tanto na questão do déficit paritário, mas também quando houver superávit, tem que... Então, a realidade é completamente outra. Tá? O que... de 2021 para trás. Tá? Então... é necessário, no meu entendimento, que a fundação, seus jurídicos e tal, refaça, né? Porque agora a dúvida é de outubro de 21 para cá, não tem mais dívida acumulativa. É os déficits que vieram daqui para frente. Aí, se eu não conseguir ser claro, por favor, me faça uma pergunta de novo, em alguma questão que não consegui. O Hermes Cerati, tá, falou, então, dessa questão assim, Sandro, aborde o seguinte aspecto, CPF... Eu até não entendi bem a tua colocação, Hermes, mas assim, ó, a sentença, ela é a partir de outubro de 2021, né? Então, se a nossa responsabilidade paritária está atrelada ao déficit apurado no exercício 2021, não, proporcional, né? Então... até outubro, quase todo 2021, integral da patrocinadora. De outubro de 21 até o final de 2021, e depois todo 2022, né? Rachado, meio a meio, tá? E aí depois, só que depois tu diz, não, mas não somente proporcional, que nos cabe 3,12 desse... Eu gostaria que fosse abordada essa tese, pois estão falando muita grana. Aí eu pensei que eu tinha entendido de um jeito e agora eu não consegui entender bem o que tu quer dizer. Mas o fato é que até nas demonstrações contábeis está mostrado isso, né? Então, tem uma parcela, então, do déficit paritário, tá? Só que essa parcela, porque só é 2,12, né?
2,5 sobre 12, vamos dizer que era metade de outubro, 14 de outubro, a sentença. Né? Ele não... Esse valor, esse montante de déficit ainda de 2021, ele fica aquém do que a legislação estabelece como obrigatoriamente de recuperar. Porque a legislação diz o seguinte, se tu tiver um déficit, tá? Se for pouco, né? Esse pouco é um determinado percentual que não tenho aqui para te dizer, tá? Mas assim, na faixa dos 5%, uma coisa mais ou menos assim, tá? Tu não precisa recuperar, porque pode ser que no ano que vem isso por si só se recupere. Então, a legislação não é tão rígida assim. Ela prevê essa questão. Da mesma forma lá que se der superávit, não é para sair entregando para os participantes, não. Tem que ir até 25%, tu guarda lá para reverter coisa. Então, há um amortecimento. Pois bem, o que deu de déficit em 2021 daquela parcelinha não ultrapassava o limite passível e obrigatório de fazer a recuperação do déficit. Por isso que ninguém falou em déficit. Tá? Só que está acumulado lá, não morreu. Né? Tá lá. Aí agora deu 2022, um enorme déficit. Tá? E aí soma com aquela parcela. Tá? E aí, de 2020, déficit acontecido, né, num ano, até o final do ano posterior tem que ser recuperado, tem que ser equacionado, decidido quanto vai ser a tal da contribuição extraordinária, né? E aí tem uma parcela ali. Vocês lembrem, quem assistiu a palestra da Fundação, o presidente falou que esse déficit acumulado de 2000, desde a sentença até final de 2022 é 813 milhões. Aí tu desconta uma tal de ajuste de precificação, 100 e poucos milhões, e tu vai ficar com 700 milhões de déficit no CEPREV desde a validade da sentença. Isso já está acumulado. Aí só que eles dizem assim, não, mas aí vai ser 400 milhões. Não, aí entra aquela história do percentual obrigatório, e aí a legislação diz que o Conselho Deliberativo pode optar em recuperar todos os déficits ou o mínimo do déficit. Tá? E esse mínimo é que dá os 400 e poucos milhões, né? Como, por exemplo, o Plano Único agora também, eles toda essa contribuição extraordinária de 8,36%, ela não se refere a todo o déficit, ela se refere ao mínimo possível de que era 370, ou seja, mais ou menos da ordem de grandeza do que vai ser recuperado do CEPREV. Então, nós do CEPREV já podemos nos preparar para também. Claro que nós temos um tempo maior, a nossa população um pouco mais nova que a do Plano Único, então permite um parcelamento um pouquinho de mais tempo, né? Mas dá para esperar algo na faixa dos 8%, 9% para a recuperação do mínimo. Presidente, estamos nos encaminhando para o final. Tá. Então, eu gostaria de pedir para fazer... Pode fazer a resposta de mais uma pergunta, por favor? Só para responder depois? Isso, depois os colegas receberão as respostas, tá? Então, fiquem tranquilos que todas as perguntas que foram encaminhadas vão ser respondidas. Eu acho que só tem um comentário importante do Jorge aqui, eu acho que já foi colocado ali, que não é uma pergunta, mas que a dívida da Fundação, ela estava lá na quantificação, lá, por isso que a Equatorial pegou essa mamata de comprar por 100 mil, porque ela sabia que devia 1 bilhão lá para... Mas é isso, Helena. Peço desculpas aí por ter alongado, eu gosto de falar sobre isso. Os palestrantes gostariam de fazer as suas considerações finais? Doutor Luiz Gustavo gostaria de se pronunciar? Perfeito, Eliane. Bom, apenas para, já que estamos encerrando, agradecer a atenção de todos, agradecer os questionamentos, reiterar, nós estamos à disposição, tá? E como nós colocamos, a luta jurídica permanece, tá? Buscando o interesse de todos os associados, buscando a manutenção dos direitos de todos, e não tenho a menor dúvida, nós vamos continuar lutando
em relação às garantias dos benefícios nos termos da legislação e da melhor aplicação do direito. Uma boa noite a todos e sigo à disposição para as próximas lives. Um grande abraço. Obrigada, doutor Luiz Gustavo. Sandro, gostaria de fazer as considerações finais? Eu acho que eu já ocupei bastante o tempo aí. Vou deixar se a Suzana quer só dar um grande abraço para todos aí que estão do outro lado da telinha aí. Sempre uma satisfação. Certo, Suzana, então. Em outra oportunidade. Perfeito, presidente. Suzana. Da mesma forma, eu quero agradecer o apoio de todos os colegas que se associaram e solicitar ajuda para que nós possamos trazer mais sócios para junto de nós e consigamos fortalecer a APAR cada vez mais. Era isso. Boa noite a todos. Obrigada. Bem, então, aos participantes, esperamos que as apresentações tenham sido esclarecedoras, que vocês saiam daqui hoje, não é? No mínimo, pensativos, né? E também, mais uma vez, a APAR está demonstrando que ela está comprometida com a defesa dos interesses dos participantes. E por isso, então, ratifico, convidando os colegas para fazerem parte desta grandiosa entidade comprometida com a nossa causa. Muito obrigada a todos pela participação e até uma próxima live. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite.